Cumprimento aos queridos e amados irmãos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade eu gostaria de compartilhar convosco a pré-aula da lição de número 9, cuja temática a Arca da Aliança. Nós vamos para a crítica textual que nos dará a forma no original em que está escrito esta expressão Arca do Senhor. Nós encontramos diversas expressões alusivas à Arca da Aliança. A expressão no hebraico Arca da Aliança é Aron Berit, mas geralmente é dito Arca da Aliança do Senhor, que então na expressão completa Aron Berit Adonai. Temos também a expressão Aron Elohim, que significa Arca de Deus. Encontramos também a expressão simplesmente de Arca do Senhor, que é Aron Adonai. Dito isto, ainda temos também a expressão Arca do Testemunho, que em hebraico Aron Ha-Edut. Aron Ha-Edut, que significa Arca do Testemunho. Antes de adentrarmos a lição propriamente dita, estaremos orando ao Senhor, nosso Deus, neste momento, agradecendo a Ele por esta importante oportunidade de estarmos compartilhando convosco esta temática. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, abençoa o teu filho, a tua filha, que está participando conosco através desta pré-aula, Senhor, cuja temática extraída da tua santa e bendita palavra. Dai graça ao teu filho, à tua filha, para participarem conosco, Senhor. E se eles necessitam de um milagre, visita agora, tanto eles como os seus familiares, e opere, Senhor, o milagre, a bênção e a vitória sobre o teu filho e a tua filha, para que em tudo o teu nome santo e bendito seja louvado, glorificado e exaltado através de nossas vidas. Em nome de Jesus, e que a presença do teu Espírito Santo seja sobre cada um de nós para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Muito bem, como introdução nós vamos relatar que até aqui temos estudado as repartições existentes no tabernáculo, no Mishkan como um todo, mas agora nós estaremos nos limitando acerca do espaço lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote podia entrar naquela repartição do tabernáculo. E ali estava então presente o propiciatório, que era uma tampa sobre a Arca do Testemunho. Então a Arca da Aliança estava presente ali naquela parte do tabernáculo. Considerando isso, nós iremos para o tópico de número 1, que diz a descrição da Arca da Aliança. Nós já vimos as expressões alusivas à Arca da Aliança no seu original bíblico, e nós estaremos então agora nesse lugar santíssimo relatando os dados específicos da construção da Arca da Aliança. E o primeiro tópico, então, a descrição da Arca da Aliança. O seu primeiro item, os nomes da Arca. A Arca, ela tratava-se de um cofre, de uma
casa de madeira, baú, é o conceito da palavra arca. Então, a Arca da Aliança era o objeto mais importante daquele tabernáculo. O segundo item, a construção da arca, registrada em Êxodo capítulo 25, verso 10 e 11. Ela era feita de madeira de cetim ou acácia, revestida de ouro puro. A medida usada para a arca era o côvado, que nós já vimos que um côvado é a medida literal do cotovelo ao dedo, a ponta do dedo médio, entre 45 centímetros a 50 centímetros. E a medição dela, daquela arca, o comprimento dela era de 2 côvados e meio, ou seja, 1,25 m. 1,25 m. Aqui foi considerado um côvado como 50 centímetros. E nós vemos então que a largura e a altura dela era de 1 côvado e meio, ou seja, 75 centímetros. Então esta é a descrição da arca. E aquele material, a madeira de cetim e o ouro, tipificava as duas naturezas de Cristo. A natureza que nos leva a definir como Jesus, o verdadeiro homem, e o verdadeiro Deus. No item de número 3, o símbolo das duas naturezas de Cristo. Então, o ouro simbolizava a divindade de Cristo, enquanto que a madeira, a sua humanidade. Hebreus capítulos 1 e capítulos 2 vai contextualizar sobre isso. Então, símbolo da plenitude da presença de Deus entre o povo judeu. A arca aponta para uma verdade revelada no Novo Testamento. Jesus, ele também foi chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mateus capítulo 1, verso 23, Isaías capítulo 7, verso 14. Muito bem. Nós vamos então agora para o tópico de número 2, o propiciatório da arca. Êxodo capítulo 25, verso 17 a 21. A tampa da arca. A tampa de madeira de acácia que ficava sobre a arca era denominada propiciatório. O que era então o propiciatório? Era a tampa que ficava sobre a arca e queria então receber também os querubins. Suas asas permaneciam abertas, né? Era um de frente para o outro. Suas asas eram voltadas para o centro da arca. Era uma obra maravilhosa e belíssima. Muito bem. O item de número 2, a simbologia da tampa da arca. Êxodo capítulo 25, verso 17, 21 e 22. Então aquela tampa, ela cobria algo precioso que estava dentro da arca. E o que estava dentro da arca? 3 objetos. Tábuas, as tábuas da lei, ou seja, as 2 tábuas, e também
havia a vara de Arão, que floresceu, e um vaso com o maná do deserto. Então é preciso ressaltar, segundo o autor da lição, ele nos traz que o significado da palavra propiciação significa trono de misericórdia. E foi justamente isso que nós alcançamos de nosso Deus, que ofereceu o seu Filho Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, para oferecer ali o seu sangue como expiação pelos nossos pecados. Então houve ali um ato de misericórdia do nosso Deus. Porque quem teria coragem de oferecer o seu filho para morrer? E o nosso Deus fez isso. Glorificado seja o nome de nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo, por isto, aleluias. E nós encontramos agora no item de número 3, a simbologia dos querubins alados sobre o propiciatório. Isso aconteceu no Jardim do Éden e também aqui a presença dos querubins ali é alusiva à proteção. Geralmente a presença dos querubins na Bíblia Sagrada é alusiva à proteção que ali estava para proteger aqueles objetos no interior da arca. Então a função básica deles, dos querubins, era a de proteger os querubins presentes em algumas passagens bíblicas, como em Ezequiel, como em João, ali no Apocalipse. Então a presença dos querubins é alusiva à proteção. Muito bem. Então isto significa que Deus, Ele cuida do seu povo. Ele protege o seu povo. Ele protege a sua igreja. No tempo da graça, Ele protege o seu povo de Israel, conforme as promessas estabelecidas por Deus em relação ao povo de Israel. Conforme a aliança que Deus tem com o povo de Israel. Muito bem. A simbologia dos querubins, então, aponta para isso. Proteção. Nós vamos para o tópico de número 3, os elementos sagrados dentro da arca. Bom, as tábuas da lei. Êxodo 25, verso 16, 21, Deuteronômio capítulo 10, verso 1 a 5. Nós lembramos que as duas primeiras tábuas, ou as tábuas da lei, Moisés, ele acabou quebrando aquelas tábuas ao deparar com o povo que estava praticando a idolatria. Aí Deus, posteriormente, novamente pede para ele que prepare novamente 2 tábuas de pedra e nela ele escreveu os mandamentos. E nós então encontramos que essas tábuas, elas norteariam o povo em relação ao nosso Deus. Muito bem. Aí nós encontramos o segundo item, um vaso com o maná do deserto. Êxodo capítulo 16, verso 33 a 35. E este vaso, ele continha então um homer, e nós sabemos um homer de maná, e nós sabemos que Jesus, ele é o pão da vida. Então o maná, ele
tipificava a pessoa de Jesus Cristo, que em João 6,35, por ocasião daquela mensagem, daquele sermão acerca do pão da vida, então ele diz assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Então Jesus é aquele que supre a nossa necessidade. Ele é o pão da vida. Aleluias. Por isso, glória a Deus. E nós vamos para o item de número 3, a vara que floresceu. E aquela vara que floresceu, então, foi por ocasião de uma rebelião que Coré e seus companheiros, eles então se rebelaram contra Moisés, contra Arão, porque eles queriam o cargo que ele tinha. Mas quem escolheu e quem escolhe a atividade de cada um na casa do Senhor, na igreja, para esses últimos dias, é o Senhor Jesus Cristo. E o que ele escolheu está escolhido. E Deus então ordenou que fosse preparada 12 varas e escrevesse o nome de cada tribo, mas em vez de uma delas escrever a tribo de Levi, era para escrever o nome de Arão. Então isto mostrava que Deus havia escolhido Arão, não foi uma escolha de Moisés, apesar de Arão ser irmão de Moisés. Mas a verdade é que muitos queriam ocupar o cargo de Arão. Ele era ungido, ele era o sumo sacerdote. Então, quando todas as varas elas foram preparadas, somente a vara de Arão floresceu. Então, pela manhã, a vara de Arão havia florescido. Isto autenticava o ministério sacerdotal de Arão. E eu tenho certeza que Deus também tem autenticado a sua função na casa do Senhor. E o que Deus autenticou é porque Ele escolheu. E o que Deus escolheu está escolhido e ponto final. Ai daqueles que contradizerem ou contradizerem. Ai daqueles que contradizerem o que Deus estabeleceu. Com certeza pagará um preço. Nós vamos para a conclusão. Nesta lição, vimos que a Arca da Aliança era um grande símbolo da presença de Deus entre o seu povo. E nesses últimos dias, Jesus ele voltou às mansões celestiais, mas ele não nos deixou órfãos, ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, e para que nós desfrutemos da presença gloriosa do nosso Deus. E o nosso Deus está nos contemplando nesse momento, tanto a mim quanto a você que está vendo esse vídeo. E que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a cada um de nós, e que o nome de Jesus Cristo seja louvado, glorificado e exaltado através da vida de cada um de nós. Que Deus abençoe a todos, até a próxima pré-aula, mas eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você desse um like para fortalecer